Graça e paz, vamos continuar estudando a palavra de Deus nessa visão do escolhido de Deus, como Deus escolhe, de que forma, qual o propósito de Deus na escolha e alguns pontos importantes, podemos chamar de pontos chaves para que Deus escolha alguém. Tem que chegar a um nível do coração segundo o coração de Deus. Então, se você realmente quer ter a presença de Deus na sua vida, quer orar e sentir a presença de Deus, o mover do Espírito Santo, quer agradar a Deus, quer já ir entrando na presença de Deus, como nós acabamos de estudar sobre a vida de Salomão, sobre a vida de Estevão, também dos apóstolos, a vida de Pedro, escolhidos por Deus. Você então precisa entender certos princípios de Deus, você precisa conhecer a Deus. Para isso, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, pois a missão de Cristo foi vencer todas as barreiras, vencer a morte, o último adversário, e ir ao céu, à direita do Pai, receber o Espírito Santo da promessa, a herança de Deus, então o penhor da herança, o primeiro marco, o primeiro sentido da herança, a primeira demonstração da vitória da herança no céu, Espírito Santo, e derramar sobre nós como co-herdeiros. Então aí Cristo cumpre o seu propósito de nos ensinar todas as coisas. Ele vai nos ensinar através do Espírito Santo que ele derrama para habitar em nós e testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nos fazer lembrar de toda a palavra de Deus. Isso aconteceu na minha vida quando eu estava orando, jejuando, assim como Salomão, assim como Pedro, assim como Paulo. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, quando eles estavam orando. Então, eu estava ali buscando o batismo com o Espírito Santo, orando. Então, Deus me escolheu, mandou do céu o fogo, como um meteoro, uma bola de fogo que veio descendo do espaço sideral que eu via, todo escuro, com as estrelas, os planetas, e aquele cometa, aquela bola de fogo ardente descendo na minha direção. Enquanto aquela bola vinha descendo, eu senti alguma coisa que vinha subindo, então do meu estômago, como do meu ventre, como água viva, como alguma coisa vinha subindo até a minha boca, passando aqui pela garganta, veio até a boca, e no momento em que aquela bola de fogo se chocou comigo, eu comecei a falar em outras línguas, falei em todas as línguas dos homens, dos anjos, 10 horas da noite, de uma sexta-feira até as 4 horas da tarde, do sábado seguinte, e ali me veio então o Espírito Santo habitar em mim com todo o conhecimento. Então havia uma bola com alguma coisa ardendo em fogo. Esse que vinha ardendo em fogo era o dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria, o dom do discernimento de espíritos, o dom da ciência. Os dons espirituais vieram com o Espírito Santo habitando em mim na sua plenitude, me dando então esse direito do escolhido. E agora então nós vamos ver isso, que essa oração que nós fazemos, que Jacó fez, e o anjo lutou com ele lutou com o anjo, foi abençoado, e ali recebeu a primogenitura de Deus, recebeu então o novo nome Israel, porque ele lutou com os homens, lutou com o seu pai, e lutou também, primeiramente com Isaac, ganhando a primogenitura do pai e da mãe, depois com Deus, para que fosse confirmado também nos céus, no céu e na terra. Então ele foi escolhido como o herdeiro da promessa. E também Paulo, herdeiro dentre os apóstolos, e eu também fui escolhido. Mas eu posso dizer, eu posso ensinar por ter vivido a experiência, não fico só na letra. Também já sei, já aprendi porque já vivi essa experiência celestial, os céus já vieram habitar em mim. Então, qual é a oração? Qual o conteúdo? O que agrada ao Espírito Santo? Você vai sentir a presença do Espírito Santo, vai sentir a proximidade que ele está vindo sobre a sua vida. É a oração da plenitude.
É a oração do todo. Você tem que se ligar, você tem que pensar, você tem que crer em todo o poder de Deus. Todo o poder foi dado a Ele. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Quando Ele ama, quando Ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu o seu Filho unigênito. A questão do todo. Ele ama por inteiro, Ele entrega por inteiro, Ele salva por inteiro, Ele tem todo o poder, Ele pode tudo. Então, quando você se aproximar de Deus, você tem que se aproximar com essa fé, de que Ele pode tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas existe um nível de fé, existe uma forma de crer. O crer exato, o crer que agrada a Deus, o crer na glória de Deus. Então já comece a pensar que essa oração do batismo com o Espírito Santo, essa oração que agrada a Deus, e você vai começar a sentir a presença do Espírito Santo, que ele vem para a sua vida, é quando você menciona e adora a Deus. Senhor, tu tens todo o poder no céu e na terra, tudo te pertence, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode curar a todos, salvar o mundo inteiro, transformar toda a história, transformar tudo, todas as vidas por inteiro. Então a fé tem que ser a fé em um Deus todo-poderoso, todo, que pode, que ama. Ama para salvar a todos, todas as nações, todas as pessoas. Então esse todo é o todo do amor a Deus e é o todo do amor ao próximo como a ti mesmo. Quando há essa junção do amor a todos, do poder, todo o poder, de que Deus pode tudo na sua vida. Então quando há essa junção, isso agrada a Deus. Você não deixa nenhuma brecha, você não tem nenhuma dúvida, você não elimina ninguém, você não tem no seu coração, na sua mente, o pensamento de que alguém, alguma nação, alguma pessoa, alguma doutrina, alguma religião ou alguma inclinação política ou filosófica, o que for, ninguém é excluído, ninguém está fora. Deus ama todos, todos mesmo. Pode dizer o que ele faz, o que ele deixa de fazer, que você não gosta, que você acha a coisa mais errada do mundo, o maior pecador do mundo, como o apóstolo Paulo mesmo se dizia, para que Deus possa colocar todos. Então a própria palavra de Deus vai nos trazer essa visão, essa direção. Deus pode incluir todos no pecado para incluir todos na redenção de Cristo. Cristo morreu por todos, nós sendo nós ainda pecadores, mesmo pelos maiores pecadores, mesmo por mim, dizia o apóstolo Paulo, maior pecador, mandava matar os cristãos. Então o Espírito Santo, ele trabalha nesse sentido, do amor a todos. Se você começa a colocar reticências, começa a colocar condições e tem uma vida verdadeiramente distanciada de certas pessoas, de certas ideias, de certas crenças, de certos modos de agir, você não está realmente dando espaço para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em você e realizar uma obra de salvação total, porque ele não quer que ninguém se perca. Então toda a obra do Espírito Santo é a totalidade. Ninguém pode morrer. Ninguém pode se perder. Eu não posso desprezar ninguém. Eu não posso evitar ninguém. Eu não posso deixar de orar por ninguém. Foi o que Samuel disse. Orava por Saul e ele não podia pecar contra Deus, deixando de orar por Saul. É o que nós vamos ver agora em Atos capítulo 7 a respeito de Moisés. Nós vamos ver na vida de Moisés este caminhar da escolha. Porque Moisés vai desejar a salvação, neste caso, de todo o povo de Israel. Ele quer libertar o povo. Nós vamos ver em Moisés várias atitudes iguais à de José. Então Deus chama Moisés, posteriormente Deus vai chamar José, e há os mesmos ideais, os mesmos princípios do escolhido. Então vamos lá, Atos capítulo 7,
a partir do versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então, quero dizer para você que eu já estudei, que eu já sei a respeito da ciência dos egípcios e da razão também de Deus trazer Abraão, ele passar pela terra prometida, que é a terra que está junto ao mar Mediterrâneo, é a obra da missão, é a cidade que vai levar a obra da evangelização mundial. Então ali é a terra prometida, ali é da onde vão sair os missionários. É Israel, é Jerusalém. Mas Abraão passa direto, ali estava seco, ali estavam com fome, ali não tinha alimento. Ele passa direto e vai ao Egito, sabendo que um dia ele vai voltar. Mas ele vai direto ao Egito. Posteriormente, embora ele volte ali para a terra de Israel, José vai ser vendido ao Egito e, posteriormente, então, Jacó vai estar ali com Moisés, vão estar ali no Egito, e eles, então, serão também instruídos na ciência dos egípcios, alguns mais, outros menos. No caso, Moisés, ele será muito melhor instruído, porque ele foi chamado de filho da filha de Faraó, versículo 21. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Então, dessa forma, Moisés se aproximou mais do conhecimento da ciência dos egípcios, a qual Abraão já tinha trazido inicialmente o povo para conhecer a ciência dos egípcios, sair daquela ciência da Síria, sair da Babilônia, sair próximo ali da atual do Irã, do Iraque, da Média, da Pérsia, para o estilo da ciência dos egípcios. Então, o estilo da ciência persa, o estilo da ciência de onde estava Abraão, posteriormente para onde vai Moisés, depois de José, Abraão, Isaac, Jacó, José, posteriormente Moisés vai trabalhar ali. Essa ciência dos egípcios é muito diferente da ciência persa, da ciência babilônica, que é guerreira, ela é violenta, ela é idólatra. A ciência dos egípcios é uma ciência que valoriza o bem, valoriza as boas obras. A ciência egípcia, a religião egípcia, que inclui a ciência, também a ciência religiosa, em todas as áreas da ciência conhecidas na época, que as quais Moisés foi instruído, levou a uma prática de uma religião, de uma visão, onde que está escrito que era poderoso em suas palavras e obras. Então, Moisés, aprendendo a ciência egípcia, ele se tornou poderoso, acrescentou ao seu conhecimento, pelo menos humano. A formação de Moisés, já que ele nasceu no Egito e foi criado pela filha do faraó, então toda a sua base, poderíamos dizer, tanto a filosofia, quanto a sua crença, quanto a sua maneira de agir, suas palavras e suas obras, tinham uma base na ciência dos egípcios. E os egípcios já defendiam uma religião de eternidade. Os egípcios já traziam uma ideia de uma religião em que as pessoas tinham que amar, tinham que fazer o bem, tinham que ajudar o irmão, o próximo. Então, Moisés vai trazer este caminho. Então, nós já vemos o Espírito Santo conduzindo o povo de Deus lá do Iraque, lá do Irã, de uma visão guerreira, de uma visão idólatra, de uma visão ali de Abraão para Deus
trabalhar com ele naquela visão do sacrifício, da violência, da falta de amor. Mas ele vai sendo moldado, vai sendo transformado para chegarmos aqui ao povo de Deus no Egito, com a ciência dos egípcios sendo escolhida por Deus, para que o povo de Deus fosse preparada por uma ciência mais antiga, com uma base de boas obras e de amor ao próximo, de fazer o bem e de eternidade. Quando eu tive a oportunidade agora de estudar sobre a ciência dos egípcios, eu pude observar quão rica é a ciência dos egípcios em relação às obras, às provas, às visões a respeito do céu, da eternidade, da presença de Deus, da santificação. Então, vários dos nossos princípios realmente já existiam ali entre os egípcios. Também, é claro, levada por servos de Deus, levada por escolhidos de Deus, ali desde Gênesis, que passaram ali pelo Egito e levaram esta mensagem, esta cultura, a ciência dos egípcios também, com princípios de Enoque e de outros servos de Deus que passaram ali pelas terras da África, levando e ajudando a formar essa ciência dos egípcios. Então, repetindo aqui o versículo 22, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Você vê que José já tinha passado por ali, já tinha levado também a palavra. Então pediu que quando o povo de Israel saísse do Egito, levasse os seus ossos. Então Moisés vai obedecer esse pedido de José e vai recolher os ossos de José, não vai deixar ali no Egito, vai levar para Israel. Mas o Egito, ele também assimilou grande parte da visão hebraica, da visão de Israel, da visão anterior, da visão lá do Gênesis, da visão de Deus, com Sete, que foi sendo transmitida também por Noé, por seus descendentes. Então, nós temos aqui um versículo muito rico e tão pouco conhecido, porque falta o batismo com o Espírito Santo, falta a sabedoria que Deus deu a Salomão. Nós vamos voltar, vamos trabalhar aqui paralelamente Atos e 2 Crônicas 7, para continuar estudando ali a escola de profetas, fundada ali na época de Salomão, o fogo do céu, Salomão orando, pedindo então, escolhendo a sabedoria, Deus se agradando e dando a ele essa sabedoria. Nós vemos ali Estevão, cheio do Espírito e de sabedoria. Então nós vamos ver esse batismo com o Espírito Santo sempre acompanhando essa sabedoria, esse discernimento do céu, para podermos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então essa verdade, essa sabedoria do céu para fazermos aquilo que realmente agrada a Deus, para conhecermos através do Espírito Santo a vontade de Deus, entendermos realmente o que Deus quer, termos sabedoria e poder para praticar, viver e também ensinar, pregar. Por isso aqui diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Já tinha uma palavra correta, sábia, equilibrada, devido àquela ciência dos egípcios já ser mais adequada, de acordo com a vontade de Deus, e obras, e boas obras, obras de verdade, obras em espírito, em verdade, adorando a Deus em espírito, em verdade, estão realizando obras corretas, boas obras. Atos, quando nós lemos Atos, são obras, são práticas que exigem sabedoria, discernimento, batismo com o Espírito Santo. Por isso temos Atos dos Apóstolos, porque eles podiam agir de acordo com a vontade de Deus que lhes era revelada pelo Espírito Santo. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então nós estávamos aqui dizendo da semelhança
que havia existido em José antes de ser vendido ao Egito, anterior a Moisés, e agora em Moisés. Veio-lhe ao coração. Então, o coração segundo o coração de Deus. Veja aqui a manifestação do escolhido. Por que Moisés foi escolhido? Porque veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, porque ele amava os seus irmãos. Então Moisés já demonstrava amor a Deus e agora amor aos irmãos. Se ele tem o coração, segundo o coração de Deus, ele quer a salvação de todos os seus irmãos. Ele não quer que ninguém pereça, por mais conflituoso que seja, pelo maior número que seja, por mais diferença que tenham, ele ama. José amava os seus irmãos, por isso ele foi escolhido. Porque seria ele que traria o seu pai Jacó com seus irmãos para o Egito, de onde agora eles vão sair com Moisés. Mas quem salvou o povo da fome, da morte e conseguiu habitar no Egito por 400 anos, embora fosse piorando a situação, naquele momento José foi usado por Deus para salvar a toda a sua família, toda a casa de Jacó. E agora Moisés vai ser usado por Deus. Por que Moisés? Porque o versículo 23 diz, um sinal do escolhido. Por que Deus vai escolher Moisés? Porque quando ele completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Se vem ao seu coração, o que é que vem ao seu coração? Se vem ao seu coração, eu vou amar como Cristo amou, eu vou orar por você, eu vou buscar a vida, a salvação para você, eu vou buscar que você tenha uma experiência com Deus, que você seja batizado com o Espírito Santo, que você seja abençoado, que você seja salvo, você já tem um coração escolhido para ser escolhido, pronto para ser escolhido. Um coração segundo o coração de Deus, que te ama, quer te salvar, quer que a bênção chegue a você. Então, quando você diz, eu quero que a bênção chegue ao meu irmão, Deus também quer. Se Deus também quer e você também quer, Deus vai te batizar com o Espírito Santo para te dar esse poder para fazer isso, exatamente, que agrada a Deus. Então, você vai sentir agora alegria, você vai sentir agora estremecer com a presença do Espírito Santo. Ele vai confirmando essa palavra na sua vida e vai dizer, é isso mesmo, é assim mesmo que eu ajo, é assim mesmo que o Espírito Santo faz. Ele coloca em nosso coração, ele nos prova, ele nos fala, ele nos ensina, ele nos dirige. Quando ele vê que você recebe, que você crê, que você aceita, que você vai obedecer, que você tem um coração pronto, como o coração de Davi, que vai realmente trazer primeiro para a sua casa a verdade, a justiça, o bem, as boas obras, como Moisés foi ensinado ali na ciência dos egípcios, que agrada a Deus. Nessa direção, então o Espírito Santo vem te dar poder. Faça isso. Vá nessa tua força e vença. Eu sou contigo, eu te dou poder, eu te dou vitória. Então, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Veio ao seu coração amar os seus irmãos, amar a todos. Não quer que ninguém de Israel pereça, quer ver como estão, quer o bem. Então, Moisés, você é o escolhido. Que Deus te abençoe, que você também ame, busque a salvação de todos, inclua todos na sua oração e receba a vitória e seja abençoado hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.